das trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Boa noite, amados. Estamos aqui para gravar a terceira e última aula dessa semana. Então nós vamos ter cada semana 3 aulas, mais ou menos, sobre cada capítulo do livro que nós estamos estudando. O livro de Dr. Martin Lloyd-Jones, intitulado O Deus Suficiente. Então nós convidamos você para participar dessa aula de hoje, um pouco diferente, porque nós não vamos mostrar o e-book do livro, como fizemos nas 2 primeiras aulas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer o resumo das 2 primeiras aulas e terminar o capítulo com essa terceira aula, que eu gostaria de chamar a sua atenção para nós aprendermos e pedir que você faça aí já o resumo para mandar para a gente dar uma olhada, corrigir. Isso é muito bom, né? O estudo bíblico que nos leva ao crescimento espiritual. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nessa aula. Querido Deus, abençoa-nos, dá-nos a tua instrução, o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, Pai, nos fazer crescer espiritualmente. Abençoa os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando nesse vídeo, e que possamos nos enriquecer com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos mostrar aqui uma revisão das aulas até agora do que nós vimos. Vimos que nos 2 primeiros versículos de Isaías 40, nós encontramos uma das mais belas e significativas passagens bíblicas nas Escrituras, porque mostra a grandeza de Deus. A grandeza desse texto é mostrar a grandeza do amor de Deus pela humanidade, e isso numa linguagem muito bem trabalhada, com equilíbrio da fraseologia, do pensamento bem expresso e da melodia cadenciada da expressão, como nós já vimos aqui, essa questão da forma como Deus deu a Isaías a graça de falar para o seu povo. Não podemos deixar que a beleza poética do texto ofusque a profundidade da mensagem. Essa mensagem é poderosíssima. A mensagem de Deus a Isaías faz um elo com o Novo Testamento. Esse livro de Isaías é citado, bem citado nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João,
aliás, Mateus, Marcos e Lucas, não tanto em João, mas é uma ligação muito forte e profunda com a mensagem do Evangelho. Ali, há 700 anos antes de Cristo, Deus já estava prenunciando através de Isaías, seu servo, o aparecimento do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Isso há 700 anos antes de Cristo. O livro de Isaías é citado, a mensagem do Evangelho revela o amor de Deus, e uma outra revisão que nós podemos fazer, que nós vimos, é que muitos têm ideias distorcidas sobre o cristianismo, falando do cristianismo como o teor principal sendo Cristo Salvador, que tem uma mensagem para ser anunciada ao mundo. Mas quando se encontra pessoas que têm essa visão distorcida, quando elas se encontram com Cristo de verdade e elas se convertem, elas percebem a riqueza e a maravilha do cristianismo. O que nos interessa não é o que achamos, o que pensamos do cristianismo, mas nós precisamos nos aproximar da verdade bíblica, porque devemos nos interessar pelo que a Bíblia diz sobre o cristianismo. Essa é uma forma de identificar o que é verdadeiro. E uma forma de nós identificarmos o que é verdadeiro é convivendo com a verdade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em banco e está manuseando as notas, um caixa do banco está ali todo dia mexendo nas notas, no dinheiro, essa pessoa tem mais facilidade de identificar uma nota falsa. Por quê? Porque convive com o verdadeiro. Então a convivência com o verdadeiro vai dar a nós capacidade de identificar o que é falso. Quanto mais nós vivemos e convivemos com o que é verdadeiro, mais fácil fica identificar o que é falso rapidamente. Então a lição disso tudo é que, se nós convivemos todo dia, meus amados, com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, fazendo estudos bíblicos como este, firmados na verdade, procurando ver o que é que a Bíblia diz sobre cada coisa, vamos ficar mais capacitados a identificar de longe o que é falso e reter só o que é verdadeiro para a nossa vida. Então, a primeira coisa que devemos saber do Evangelho, uma coisa muito importante que todos nós que somos cristãos temos que saber sobre o Evangelho, é que o Evangelho de Cristo se trata de uma revelação de Deus. O Evangelho não é uma criação humana, não foi uma história literária, não é uma história que tem um final feliz. Na verdade, o Evangelho é uma revelação de Deus para o homem. E nós precisamos entender isso, que Deus revelou o Evangelho, revela Cristo, seu Filho, é uma revelação real de Cristo, não é nenhuma história apenas contada ou criada ou inventada. A maior tragédia no mundo de hoje são as mais diferentes e enganosas ideias que as pessoas têm do cristianismo ou têm de Deus. Então, para muita gente, Deus é um Deus carrasco, um Deus que está sempre com raiva, um Deus que nunca está feliz. Para muita gente, Deus quer que todos nós vivamos sempre rastejando os seus pés. Para muita gente, Deus tem prazer em punir o homem, maltratar o homem, castigar o homem. E para muita gente, Deus é contra nós o tempo todo. E tem prazer em nos ver deprimidos, tristes na nossa vida. Por isso, por causa disso tudo, muita gente acha que religião não vale a pena. Por que para perder tempo com religião? No entanto, a verdade bíblica, meus queridos, mostra que Deus ama o homem, Deus se preocupa com o homem, Deus sempre quis se reconciliar com os homens, foi Deus quem procurou o homem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, meus irmãos, Deus criou o homem, colocou no Éden, deu tudo para ele. Deu apenas uma ordem, e o homem caiu, o homem não conseguiu obedecer a Deus, o homem fez tudo errado. Deus poderia ter dito, então você se vire e faça, não quero mais negócio com você, vou lhe abandonar, e Deus poderia ter feito isso. Pelo contrário, Deus se preocupou com Adão e Eva, Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, houve sacrifício,
primeiro sacrifício daqueles animais para cobrir a nudez de Adão e Eva, para cobrir o pecado deles, justificar o pecado deles. Então esse Deus só pode ser amoroso e grande, que apesar de ter sido traído pelos próprios seres que ele criou, ainda assim ele amou e se preocupou desde o início, mandou profetas, estabeleceu sacrifícios, revelou, e a história toda bíblica é Deus procurando o ser humano para se reconciliar com o homem. Então, essa é a visão certa de Deus. Nós não podemos acusar Deus de todas as coisas. Na verdade, nós vamos entender que o salário do pecado é a morte, e é isso que esse capítulo vai nos mostrar, que Deus nos ama apesar dos nossos pecados, nós somos pecadores. E o Evangelho é então essa revelação de Deus de forma real, um Deus que ama, um Deus amoroso, um Deus consolador, né? Um Deus que quer nos abençoar. E temos que ter essa visão na nossa cabeça, de um Deus que se preocupa conosco, se preocupa com os nossos filhos, com o pecador. Senão Deus já teria destruído tudo. Mas Ele é misericordioso, é um Deus amoroso. Então temos que ter essa primeira ideia na cabeça, não ficar guardando lá na nossa mente uma ideia de um Deus irado, de um Deus que quer nos castigar toda hora, que está com raiva, que é minucioso. A segunda coisa essencial na mensagem cristã do Evangelho, meus irmãos, é percebermos a condição daqueles que receberam a mensagem de Isaías, ou para quem Deus falou. Então, a condição dos homens, não só nessa passagem de Isaías, não só especificamente quando Deus mandou Isaías profetizar para Jerusalém, mas porque Deus está sempre procurando o homem através dos seus profetas, através da sua palavra. Deus fala com consciência humana, Deus busca o homem, Deus ama o homem. Então essas pessoas estavam travando uma guerra naquele momento e contra a Babilônia. Eles estavam num momento de guerra, de conflito, de crise, né? O povo que estava recebendo essa mensagem de consolo de Deus. Esse é um ponto do Evangelho, pois a mensagem do Evangelho também se dirige a pessoas, a um homem pecador que está sempre em crise, que está passando situações difíceis de conflito, de guerra, seja consigo mesmo, com o próximo, em casa, com o vizinho, ou seja, conflitos existenciais. Na verdade, essa é a realidade. O Evangelho tem essa justificativa, nós chamaríamos isso de condição, né? Condição para a produção literária. Condição, né? Qual é a condição? Ou a situação? Nós usamos a linguagem, nós falamos todo dia porque há uma necessidade, há uma situação comunicativa. A situação, ela requer comunicação. Nós não dizemos palavras à toa só porque é bom falar, mas na verdade as nossas palavras se dirigem a resolver problemas. Então Deus fala com o homem para resolver os problemas do homem. E nós sabemos que o problema do homem é, meus queridos, o pecado. Então temos pessoas que estão com seu coração cheio de guerra, em conflito. Você tem o seu coração em paz nessa noite? Você que está me ouvindo, você pode dizer que está realmente em paz, está gozando da paz de Cristo? O mundo está em guerra, o mundo vive em guerra, entre as nações, coronavírus, assaltos, pessoas morrendo de outras coisas. Para muitos pode se parecer que o mundo estava uma maravilha quando de repente apareceu o antivírus, o novo coronavírus, mas não é verdade. O mundo nunca esteve em paz totalmente. O mundo vive em conflitos, as pessoas estão enfrentando seus problemas, querendo resolver de alguma forma. E você pode ser uma dessas pessoas que está em conflito, né? O coração não está totalmente em paz. O Dr. Martin Lloyd-Jones fala sobre as ondulações no mar da sua alma. Como é que está o mar da nossa alma? Está em paz? As águas estão tranquilas? Então vem por aí os pecados, a luxúria, a paixão, os desejos, a inveja, o mal-estar existencial, os problemas conflitantes, as decepções que passamos na vida. E tudo isso gera em nós esse quadro, né, de
de sofrimento. Em Romanos 3, 23, está escrito em Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o homem morre por causa dos seus pecados. Então, como andam os seus relacionamentos? Ele também pergunta nesse livro. Os relacionamentos muitas vezes geram conflitos, guerras, problemas, temos confusão em casa e muitas vezes sofremos, as pessoas ficam desesperadas por conta desse contexto de relacionamentos pessoais. Há sempre uma esperança de melhora para aquelas pessoas, né? Não, o governo prometeu isso, vai melhorar, mas parece que as coisas nunca chegam lá. Então, mais uma vez, a decepção, a tristeza com a vida, o desejo de morrer. Muitas pessoas têm depressão em alto grau, a autoestima está lá embaixo, as pessoas estão entristecidas. E a causa disso, queridos, é realmente a falta de Deus. Então o Evangelho mostra isso. Isaías 57, versículo 1 diz que para os ímpios não há paz. Para os ímpios não há paz. Para os pecadores que vivem longe de Deus, que pensam que não precisam de Deus, que não querem Deus na sua vida, estão em guerra com Deus. Então o salário do pecado é a morte. E onde há pecado, não há a verdadeira paz. Se há pecado, se o pecado não foi resolvido, e vamos entender pecado como sendo errar o alvo. Os homens erram, então os erros, e não pensam nisso, há um problema sério. O pecado gera morte. Então o pecado é o maior inimigo de Deus, a desobediência, a rebelião, o homem que não quer Deus. Foi isso que Adão disse quando pecou. Deus, nós não te queremos mais aqui, fica longe de nós. O homem se afasta de Deus, mas Deus ama o homem porque só há vida em Deus. Só há vida em Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A terceira coisa importante que nós devemos saber sobre o Evangelho é que o Evangelho não é um apelo e nem é uma exortação. O Evangelho não é uma tentativa de mudar, de melhorar, de apontar para outro caminho. Não, siga por aqui pelo Evangelho que você vai ser feliz. Não é bem isso, queridos. Preste atenção nesse ponto que é importante. O Evangelho, ele não é uma alternativa. Ele não é um conselho que você dá: siga o Evangelho que você vai ser feliz. Não, o Evangelho é a proclamação das melhores boas novas que vieram ao mundo. Coloque isso no seu resumo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a proclamação das melhores boas novas que vieram ao mundo. O Evangelho é o anúncio do perdão. Pense nisso com calma, queridos. Sermos evangélicos significa Deus já nos perdoou. Apesar do pecado humano, Deus anuncia o seu perdão. E nós precisamos nos acertar com Deus, porque quando Deus diz que, em Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é que ele esteja acusando o homem, mas ele está querendo atrair esse pecador, porque só ele pode perdoar. O Evangelho revela que Deus já executou o seu juízo. Quando o texto diz, queridos, aqui veja para o povo, através de Isaías 41 e 2, Deus diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Então Deus, irmãos, quer falar ao coração do homem. Isso significa que Deus não quer apenas mostrar um princípio filosófico ou um exercício mental que você faça racionalmente para ser feliz, ou muito menos a autoajuda, acreditar em si mesmo. Não. O que Deus quer com esse texto é que Isaías fale ao coração das pessoas. Amados irmãos, se nós não alcançamos o coração dos nossos ouvintes com a palavra de Deus, todo o nosso trabalho é em vão. Porque nós precisamos entender que o homem precisa de uma palavra de conforto hoje, uma palavra de consolo. E a verdade é o que mais pode nos confortar. Então Deus está querendo mostrar ao mundo o poder do Evangelho como algo já resolvido, ou seja, já perdoou. Deus está dizendo: diga para Jerusalém, Isaías, em alta voz, que a missão está completa, que a sua obra se cumpriu. Veja isso.
Deus está dizendo que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Deus a retribuição em dobro por todos os seus pecados. Olha, Deus, sendo justo e verdadeiro, Ele não iria deixar o pecado sem um castigo. Mas o que Deus está dizendo aqui é: Isaías, diga ao meu povo que já houve esse castigo, que Jerusalém já recebeu inclusive em dobro. Ou seja, Deus está dizendo: Isaías, diga ao meu povo que a minha justiça já foi satisfeita. O que eu precisava fazer para castigar os homens, eu já fiz. Agora eu preciso que esse povo seja consolado. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus não está dando apenas um caminho a seguir, mas Ele está afirmando algo que foi feito. Isso nos aponta para o sacrifício de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, queridos, sofreu em dobro pelo pecado nosso. Então o que Jesus Cristo fez foi sofrer 2 vezes mais. Ele sofreu mais do que o nosso pecado já mereceria. É muito profundo, meu querido, isso que está sendo dito nessa mensagem de Isaías. Apesar do pecado humano, Deus anuncia que ama o homem e que já perdoou, porque a sua justiça já foi satisfeita. Você não precisa mais subir a escadaria da Penha, ou subir em qualquer outro lugar, ou fazer um sacrifício, porque isso não adianta, Deus não vai aceitar, porque isso nem chega perto do que Jesus Cristo já fez por você e por mim. Então o que nós precisamos é entender isso e aceitar na nossa vida. Jesus é esse elo de justiça e perdão. Ele junta na cruz a justiça satisfeita de Deus na sua morte e o perdão aos homens. Então Deus só quer que os homens compreendam isso. Esse é o sacrifício de Cristo, justifica o homem. Começa aqui uma nova vida. Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Como resultado, deve acabar o período de guerra interior. Se você é um pecador que vive em conflito, em guerra, então quando você compreende que a justiça de Deus já foi satisfeita, você se sente livre, você se renova, você nasce de novo, porque é uma nova vida. Não precisa mais fazer nada. Deus diz: diga a Israel, diga ao meu povo, console meu povo, porque já foi feita em dobro. Então a justiça de Deus já foi satisfeita. Deus está justamente salvando o homem. Começa aqui então o fim dessa guerra espiritual e reinicia a vida nova, a alegria, o louvor, a adoração. Deus é maior, Deus está conosco. Não precisamos mais nos cortar, nos sacrificar, como acontece em muitas religiões pelo mundo afora. Sacrifícios tolos que não vão adiantar nada, porque o principal sacrifício já aconteceu em Jesus Cristo. Queria então, queridos, deixar essa mensagem para conforto da nossa alma. Se você vive sendo aterrorizado pelos fantasmas do seu passado, por espíritos acusadores, se você está sendo acusado mentalmente, se vozes estão dizendo que você não vale nada, que você não presta, se existe isso, repreenda em nome de Jesus e abrace o perdão de Deus, porque Deus te ama e Ele já pagou um alto preço pela sua vida, pela minha vida. Então é essa aula de hoje, para que você assimile, fale para outras pessoas, creia nisso e seja liberto para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa aula, abençoe os nossos alunos, ouvintes, que nós possamos espalhar essa mensagem do Evangelho. Dá-nos ousadia e coragem. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Paz e graça, meus amados.